iniciando mais um dia do nosso estudo, encerrando a nossa semana com o estudo do livro Fonte Viva. Hoje nosso texto de estudo é o texto número 72, Incompreensão. E nós começamos fazendo uma leitura breve sobre um trecho da referência do Evangelho que Emmanuel nos sugere, que é o primeiro livro, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. A gente começa aqui do item número do versículo número 18, em que ele diz assim para nós: que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então essa aqui é uma recomendação, uma orientação que Paulo de Tarso orienta aos coríntios, aqueles que faziam parte daquelas primeiras comunidades cristãs na época após Jesus, já que Paulo de Tarso, como nós sabemos, começou a difundir o Evangelho um tempo depois do desencarne de Jesus, já que a sua conversão, como nós sabemos, às portas de Damasco, aconteceu exatamente após ter presenciado o Espírito de Jesus, naquela experiência mediúnica que ele vivenciou. Então, nessa recomendação, Paulo de Tarso fala exatamente sobre flexibilidade, fala principalmente sobre tolerância. Porque, normalmente, quando nós tratamos de transmissão de conhecimento, e como nós já comentamos, né, que quando se fala sobre os elementos da vida que normalmente nos levam a algum tipo de queda, que enaltece, exalta o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, nós temos aqueles elementos que nós podemos citar como sendo, por exemplo, a beleza, que é muito cobiçada na nossa sociedade, o poder, que acaba fazendo com que nós tenhamos aquele instinto dominador sobre o nosso semelhante, a riqueza, que nos dá condição de possuirmos tudo aquilo que nós desejamos, a força, que obviamente através da violência nós conquistamos aquilo que nós desejamos, e o intelecto, que não menos importante, não menos grave, também exalta o nosso orgulho. Quando nós temos um conhecimento e nós entramos naquela disputa intelectual para saber quem é mais capaz, quem é menos capaz, nós certamente caímos também nesse abismo do orgulho e da vaidade. E nesse campo do conhecimento, seja ele de qual área for, quando nós nos situamos numa relação social em que nós trocamos ideias, muitas vezes levados pela vaidade, nós nos colocamos naquela condição de superioridade sobre aqueles que sabem menos. Ao contrário da orientação do Evangelho, e como Leon Denis tão bem explica para todos nós, quando ele fala que nós devemos nos colocar naquela condição de um elo mais forte naquela grande corrente da sociedade, não para poder esmagar os elos mais fracos, mas para poder sustentá-los. Então a lei da solidariedade fala exatamente isso. A possibilidade que nós temos de compartilhar o nosso conhecimento para promover o crescimento daqueles que estão próximos a nós, que se encontram em algum aspecto numa condição inferior. E não para participarmos daquele duelo, para saber quem sabe mais, quem é o vencido, quem é o derrotado. Porque quando nós falamos na lei de evolução, não existem derrotados,
e vencidos. A partir do momento em que algum indivíduo é derrotado, a sociedade em torno dele também se torna derrotada. Nós jamais conseguiremos ascender nessa escala evolutiva subindo, espezinhando naquele que se encontra numa condição de queda, por nossa causa principalmente. Então, quando nós falamos nessa área da intelectualidade, na área do conhecimento, voltada também para a elevação espiritual de todos nós, isso se torna algo muito mais sensível. Exatamente porque, dentro do campo da espiritualidade, nós sabemos que são muitas as escolas religiosas que nós temos no nosso mundo hoje. Quando nós falamos escolas religiosas, eu me refiro exatamente à escola, que tem a função de nos instruir espiritualmente. E cada escola tem ali a sua doutrina, cada escola tem ali a sua metodologia, a sua filosofia, e procura transmitir para aqueles que são os alunos, os estudantes dessa escola, o seu conhecimento para ajudá-lo a alcançar, por exemplo, a Deus. Cada um tem a sua proposta. O que nós vemos, porém, também nesse campo da religiosidade, nesse campo espiritual, é exatamente a competitividade. As escolas querem se impor como sendo as escolas verdadeiras, as escolas mais poderosas, as escolas mais eficazes, tentando fazer com que os seus adeptos, os seus seguidores, alcancem a Deus com mais eficiência do que aquele outro que pertence a uma escola rival. Então, como todos nós vivemos nessa filosofia da rivalidade, nós observamos, assim como naquela ideia de que não existe uma sociedade doente, mas existem pessoas doentes que compõem aquela sociedade, não existem religiões problemáticas, religiões doentes, mas existem os seguidores que também são problemáticos e doentes. Por isso, então, nós falamos dessa concorrência, porque nós, instintivamente, nos vemos como adversários. Estamos o tempo todo competindo um contra o outro para saber quem pode mais, quem pode menos. Qual a opinião que é mais válida, qual que não é. E nós vemos isso nas situações mais sutis. Se você assiste a um jogo de futebol, se você assiste a um filme, se você tem um partido político, nós percebemos que as nossas semelhanças, ou a fraternidade que deve existir entre nós, ela acaba ficando em segundo plano, porque nesse campo de preferências nós queremos que todos pensem como nós. E mesmo que algumas vezes nós aceitemos que o outro pense diferente, nós gostaríamos que ele pensasse como nós. Eu até aceito aquilo que você fala, mas eu gostaria muito que você pensasse diferente. Então estamos o tempo todo competindo. E nós aprendemos isso como uma filosofia muito natural na humanidade, desde todos os tempos. Então não é algo da nossa geração, não é algo que os nossos pais ensinaram, é algo que nós simplesmente vivemos como parte do nosso instinto. Só que nós sabemos que o nosso instinto ele deve ser domado a partir do momento em que a nossa razão começa a despertar. E junto com a razão, começa a despertar também os nossos sentimentos mais verdadeiros. E aí vemos então que todos temos direitos de escolher os nossos caminhos, que nós temos a possibilidade de orientar, de ajudar aquele que necessita de ajuda, desde que a nossa visão seja correta, não seja aquela visão da ambição, mas percebendo realmente a necessidade e a possibilidade de auxílio, e aí então nós emitimos as nossas ideias, as nossas opiniões, para que o outro possa se esclarecer, tanto quanto nós nos esclarecemos. E essa é uma situação muito delicada, porque nós sabemos que muitas vezes, no mundo que nós vemos hoje, muitas situações trágicas, muitas situações dolorosas foram provocadas por causa de boas intenções. E isso porque, naquele desejo de fazer o bem, naquela paixão de fazer o bem, acaba perdendo a medida. E acaba extrapolando os seus limites, invadindo o espaço dos outros. Então muitas tragédias foram provocadas simplesmente pela boa vontade. E como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Então, nesse nosso texto de hoje, Paulo de Tarso, através, também, em conjunto com as orientações de Emmanuel, nos chama atenção exatamente para isso. Que nós despertemos em nós a tolerância, a compreensão, a flexibilidade,
para nos relacionarmos com aqueles que pensam de uma forma diferente, especialmente nesse caso, dentro do campo da espiritualidade. Então vamos aqui ao nosso texto de hoje. Emmanuel separa exatamente o versículo 22. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse versículo, por si mesmo, ele já traz de uma forma muito clara a intenção de Paulo de Tarso e também aquilo que Emmanuel vai nos apresentar. Exatamente para que nós tenhamos essa capacidade de falar na mesma linguagem que aqueles que buscam o esclarecimento espiritual. Nós, da doutrina espírita, temos ali a grande responsabilidade de levar o nosso conhecimento, levar os valores que nós conseguimos desenvolver em nós, os valores sinceros, a todos aqueles que estão próximos a nós. Nós não temos a pretensão de revolucionar o mundo, porque nós não temos capacidade, competência para tamanha transformação. Mas se nós conseguirmos transformar o pequeno mundo à nossa volta, o nosso mundo familiar, o nosso mundo profissional, o nosso mundo religioso também, filosófico, seja como for, o nosso mundo social, todas as esferas onde nós atuamos, se a nossa influência for capaz de provocar uma pequena transformação positiva, já é algo significativo. Mas para essa missão, que nós podemos considerar isso como missão, nós temos a necessidade de utilizar uma estratégia de grande e profunda sabedoria. E essa estratégia começa exatamente na capacidade que nós temos de analisar e perceber que as pessoas são diferentes de nós, assim como nós somos diferentes das pessoas. E para que haja uma relação saudável entre nós, há necessidade, primeiro, antes de qualquer intenção que nós tenhamos de influenciar, ou de receber uma influência, há a necessidade de nós nos igualarmos uns aos outros, aceitarmos essa diferença, aceitarmos as pessoas como elas são, e tentar, dentro das oportunidades, promover essa mudança positiva, oferecendo aquilo que nós temos de melhor, que foram exatamente as nossas conquistas. Então vamos entender aqui a estratégia que Emmanuel passa para todos nós. Ele diz assim: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio, e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago, em sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Nas escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides, não esqueça que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós
se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora. Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então, uma mensagem de extrema profundidade. A gente vai agora fazer alguns comentários a respeito de algumas passagens, que ele começa primeiro, que a incompreensão é vista como uma treva perante todos nós, perante a humanidade, dentro do coração de cada pessoa. Porque a incompreensão leva à agressividade, leva ao isolamento, afasta as pessoas próximas a nós, assim como a própria intolerância também. Porque a intolerância, infelizmente, acaba fazendo com que nós sempre vejamos o mundo numa condição equivocada e nós sempre na condição certa. Não, ignorância intelectual mesmo também, Fernando. Não é só sentimental. Porque quando nós colocamos ignorância, nós falamos daquele que não conhece aquilo que nós conhecemos. Só que muitas vezes, pelo fato dele não conhecer, nós, através do orgulho, da vaidade, nós também nos colocamos numa condição de ignorância, exatamente porque nós queremos fazer com que a nossa posição humilhe aquele que não se encontra no mesmo patamar. Então é a condição de ignorância intelectual também. Né? Mas nós podemos estender isso para todos os campos. A sentimental também é válida. Porque aquele que não consegue ainda cultivar o amor, cultivar valores, cultivar virtudes, também se encontra numa condição de ignorância. E, aliás, esse é uma das condições iniciais de todos nós. Nascemos simples e ignorantes. E aí, então, acabamos nos comportando numa linguagem mais sofisticada, mas exatamente da mesma forma que essas pessoas que não se encontram ainda nessa condição. Então, sendo a incompreensão e a intolerância duas trevas, e quando nós temos a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do exercício desses valores, isso significa que existe dentro de nós essa luz da sabedoria. E se nós temos essa luz, como Emmanuel coloca para nós, nós temos a vocação da claridade. E como toda claridade é capaz de dissipar a luz, nós precisamos inicialmente clarear dentro de nós as trevas da incompreensão. Porque, como eu falei para vocês, é algo natural que nós vivamos dentro dessa competitividade, dessa rivalidade com as pessoas à nossa volta. E aí, então, isso significa exatamente que existem ainda essas sombras dentro de nós. E essa vocação da claridade começa então a chegar em todos os pontos, por mais obscuros que sejam, por mais interiores que sejam dentro dos nossos corações, que essa luz consegue alcançar. Então, primeiro nós temos que entender, quando Jesus fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e começamos a desenvolver esses valores dentro de nós, esse amor é fundamental. E nós precisamos sair um pouco dessa visão do amor que nós temos hoje no mundo e começar a entender esse amor universal. Exatamente desse exemplo que Jesus trouxe. Eu não preciso conhecer as pessoas para amá-las. Porque hoje nós falamos assim, mas como é que eu posso amar alguém se eu não sei nem quem é? Nunca vi mais gordo nem mais magro, não sei quem é, como é que eu posso dizer que eu amo aquela pessoa? Eu amo as pessoas da minha família, eu amo as pessoas que estão próximas a mim. Só que, na verdade, quando nós falamos em amor universal, eu não preciso conhecer as pessoas, não preciso conhecer exatamente o que ela pensa, o que ela sente. Basta eu vê-la como uma pessoa que compartilha comigo esse sentimento, o mesmo sentimento de fraternidade. Mesmo que ela não tenha capacidade para isso ainda, eu tenho. Porque nós vemos no mundo hoje. Por que eu vou ser educado com alguém se aquele alguém não é educado comigo? Então, assim como nós vivemos em condição de rivalidade uns com os outros, nós também vivemos naquela condição de reciprocidade. Ou seja, tudo à base de troca. Eu só ofereço aquilo que eu recebo. Nós não tomamos a iniciativa
de oferecer aquilo despretensiosamente, sem qualquer tipo de intenção de receber algo em troca. Então nós temos essa claridade dentro de nós, ou pelo menos a claridade começa a se fazer dentro de nós. É um trabalho longo, é um trabalho demorado, é um trabalho difícil, porque exige de nós muitos sacrifícios. E quando eu falo sacrifício, é sacrifício da vaidade, sacrifício do orgulho. Porque de repente você dá um sorriso para alguém e aquele alguém te responde com uma rosnada. E então você fala, se é assim, então também não faço mais. Isso porque o nosso orgulho nos exalta a isso. Dudu lembrou aqui que no nosso estudo anterior, nós falamos exatamente isso. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo e amar aquele que eu não vejo? Deixa eu pegar para vocês aqui o trechinho, que ele está aqui no nosso item anterior. Deixa eu ver aqui, rapidamente, que eu exagerei aqui. Ele diz assim para nós... cadê aqui? Se alguém diz, lá no primeiro livro, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né? Então essa é uma realidade que nós temos hoje. Então, na verdade, nós temos que primeiro exercitar dentro de nós esse sentimento de fraternidade. E nós temos uma oportunidade de fazer um exercício constante na nossa vida, porque nós assistimos a um programa da televisão e nós vemos manifestações, nós vemos depoimentos, nós vemos comportamento das pessoas, e aí então o primeiro sentimento que vem em nós é aquele sentimento de vingança. Tomara que sofra, tomara que receba em troca, tomara isso. Então esse sentimento de vingança que nós vamos estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós pensamos que vingança são aquelas vinganças épicas que acontecem nos filmes, nos programas de televisão, onde nós arquitetamos uma situação das mais complexas simplesmente para poder receber a satisfação de ver aquele que é o nosso adversário cair na nossa armadilha. Aí nós pensamos assim, mas eu não faço mais isso. Eu não sou uma pessoa capaz de sentir algo tão negativo. Mas só a satisfação que nós sentimos, ou o desejo, aquele profundo pensamento que nós temos, de desejar que o outro sofra pelo erro que praticou, isso já mostra em nós esse desejo de vingança. Então primeiro nós temos que olhar para as pessoas. Vemos as pessoas que erram como ignorantes, como aquelas que não compreenderam ainda o sentido de suas vidas, ou não compreenderam sequer o porquê de estarem aqui nesse mundo. Vivem buscando satisfações limitadas, satisfações pequenas, satisfações que satisfaçam o seu dia a dia, os prazeres que satisfaçam o seu dia a dia, sem se preocupar com aquilo que vem depois, com aquilo que ele vem construindo no decorrer da sua existência. Emmanuel continua para nós: não te esqueças, porém, da lei do auxílio, e observa-lhe os princípios antes da ação. Essa frase é fundamental. O que eu falei para vocês já várias vezes do sentimento que a doutrina espírita provoca em nós. É aquele sentimento de paixão, de nós queremos que o mundo conheça aquilo que nós conhecemos, de que o mundo compreenda a vida da forma como nós compreendemos. Dá vontade de chacoalhar as pessoas e dizer: presta atenção naquilo que eu estou aprendendo, porque você também precisa aprender. Lemos alguma coisa e falamos assim: esse livro está errado, vocês têm que ler o outro livro. E esse sentimento de paixão, ele é muito saudável, porque nos instiga a buscar cada vez mais esse conhecimento e querer fazer com que as pessoas também conheçam tudo aquilo que nós já alcançamos. Só que existe uma medida para isso. O sentimento de paixão, como nós sabemos, e os espíritos falam sobre isso para nós, ele é como, muitas vezes, como um cavalo desgovernado, que sai correndo para tudo quanto é lugar, quebrando tudo que tem à sua frente. E esse sentimento de paixão, que muitas vezes interpretamos apenas como um sentimento afetivo direcionado para outra pessoa, é um sentimento que nos move em várias circunstâncias da vida. Paixão pela doutrina, paixão pelos amigos, paixão pelo trabalho, paixão por elementos que existem no nosso
cotidiano, um time de futebol, um filme, um programa, uma pessoa. Então a paixão, ela é meio cega e muitas vezes é impulsiva e pode chegar até a ser destrutiva. Porque uma paixão, ela pode se comparar a um furacão que tem ventos destruidores. Mas se esse vento se acalmar, ele se torna numa brisa refrescante, numa brisa que higieniza, que refresca. Então ela tem que ser a medida certa. Então quando nós falamos sobre a questão do auxílio, e nós vemos alguém que necessita de um amparo, e nós queremos muitas vezes, naquele desejo quase que incontrolável de ajudar aquela pessoa, nós acabamos sufocando e acabamos destruindo e perdendo a oportunidade que nós temos. Fernando colocou tudo a seu tempo, não adianta forçar. O Osmar colocou, né, desrespeitar as convicções alheias e não impor a nossa, senão virar guerra. E isso não apenas em termos de convicções, porque nós falamos em divulgação de doutrina, Osmar, mas nós podemos falar, por exemplo, em termos de caridade. Se você vê uma oportunidade de ajudar alguém, e você quer, naquele afã, naquele desespero de ajudar, você acaba assustando, você acaba espantando e acaba perdendo essa oportunidade. Então, como diz para nós aqui nessa frase, não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Ou seja, primeiro vamos compreender exatamente qual é a situação que a gente vai lidar. O que eu posso fazer, até onde eu posso ir, qual é exatamente o grau de aceitação daquele que vai receber aquilo que eu tenho para oferecer. Vocês se lembram que eu já contei para vocês aquela história que certa vez um palestrante comentou que aconteceu no seu centro espírita com ele, em que o grupo do centro espírita que fazia atendimento a pessoas de rua oferecia cobertores durante a madrugada para pessoas que simplesmente ficavam ali deitadas em praças, embaixo de marquises e tudo mais. E aí então eles ofereciam cobertores. E aí ele contou uma situação em que ele pegou o cobertor, acordou uma pessoa que estava dormindo para oferecer o cobertor. Essa pessoa acordou revoltada, acordou gritando, dizendo um monte de coisa para ele. Ele ficou assustado, ele falou, mas eu estou lá para ajudar, como é que aquela pessoa pode reagir dessa forma? E aí então no grupo mediúnico do seu centro, conversando com os espíritos que eram orientadores da casa, ele contou essa situação. E aí o espírito falou, mas por que você tinha que acordá-lo? Você queria mostrar para ele que você queria dar o cobertor porque você é bonzinho? Da próxima vez você deixa o cobertor perto dele e vai embora fazer seu trabalho. Claro, falando com toda a fraternidade, não com essa autoridade toda, mas a ideia é exatamente essa. Então nesse caso, quando você quer fazer alguma coisa, respeita o limite daquele, porque a gente nunca sabe o que você vai encontrar e qual vai ser a reação das pessoas. Exato, também é a mesma coisa, né, Negrão? Mas a intenção dele foi positiva. É que na verdade ele não esperava essa reação, porque toda vez que você encontrava alguém meio acordado e você oferecia o cobertor, porque a preocupação dele na época em que ele contou essa história era exatamente assim, se você deixar o cobertor ali do lado, alguém pode pegar. Então você fica assim, aquele monte de gente perto. Você põe o cobertor do lado, a pessoa está dormindo. Se você acordar, ela reage. Se você deixar, alguém pega. O que você faria? Eu provavelmente acordaria a pessoa para dizer para ele, mesmo que ele resmungasse. Mas a intenção muitas vezes é aquela coisa, olha só como eu sou bonzinho, eu estou te dando esse cobertor, você não vai me agradecer, aquela coisa toda, né? Então primeiro nós temos que analisar. Pois é, mas né, na nossa cabeça, cada um tem o seu, né? Então temos que analisar. Quando nós vamos falar de doutrina espírita, ou falar menos, vamos tirar assim a ideia da doutrina espírita, mas vamos falar em divulgação do Evangelho. Para poder falar sobre o Evangelho, nós temos que saber se a pessoa está interessada em ouvir. E se ela estiver interessada em ouvir, nós temos que primeiro conhecer quais são as suas convicções. Quais são as suas ideias. Até onde aquilo que ela acredita entra em choque com aquilo que eu acredito. Porque Paulo coloca para nós aqui nesse versículo, ele diz assim, fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então se por acaso a gente conversa com alguém de uma outra convicção religiosa, que precisa de uma palavra amiga, é fundamental que primeiro nós conheçamos, tenhamos a sensibilidade de compreender que ela tem as suas crenças, ela viveu e ela vive sustentada por suas crenças. E se nós tivermos essa sensibilidade
de acrescentar o nosso conhecimento, respeitando aquilo que ela conhece, porque não são raras vezes em que a gente pensa assim, eu não vou perder tempo discutindo com aquela pessoa, porque ela pensa diferente. Então que ela viva com aquilo que ela quer. Kardec, uma vez, no seu livro, eu acho que foi no livro O que é o Espiritismo, ele falava assim, se alguém não tem interesse em conhecer a doutrina espírita, por que eu vou discutir com ela sobre aquilo que ela acredita ou aquilo que eu acredito? Se alguém quiser conversar comigo de uma forma saudável, eu estou disposto. Se alguém quiser debater comigo para dizer quem é melhor, quem é pior, vai perder seu tempo. Então sempre analisar situações, seja naquilo que nós vamos conversar sobre a doutrina espírita, naquilo que nós vamos fazer no nosso ambiente de trabalho, que são condutas, são regras, na verdade, que direcionam as nossas condutas em todas as circunstâncias da nossa vida. Dentro de casa é assim. Quando a gente sai gritando pelos corredores, mostrando autoridade, nós perdemos completamente ali a possibilidade de nos conectarmos, nos sintonizarmos com aquela pessoa. Então, antes de qualquer tipo de diálogo ou qualquer tipo de ação, nós temos que agir primeiro com o coração, depois com a mente. Primeiro temos que nos conectar com as pessoas, perceber a nossa intenção, perceber quais são os nossos valores, perceber o nosso interesse em nos aproximarmos. Depois nós vamos então agindo e inserindo, oferecendo os nossos conhecimentos. E continua o texto para nós aqui. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Esse descer para alcançar, muitas vezes para nós, acaba sendo sinônimo de nos rebaixarmos. Eu tenho que descer meu nível para poder chegar no outro. Isso já mostra aquela pitada de orgulho. Aquela pitada de interesse em exercer um certo poder. Então, quando falamos em descer da vida mais alta, nós falamos exatamente daquilo que é do mais precioso valor. De tentarmos chegar nas pessoas, compreendendo o seu nível evolutivo, o seu grau de conhecimento, os seus valores, naturalmente sempre dentro das possibilidades. Porque há situações em que é melhor a gente não se envolver. Porque do contrário nós vamos criar um atrito e vamos sofrer consequências que são problemáticas. Então o nosso bom senso é sempre muito válido, seja num debate, seja num trabalho assistencial, seja numa situação em que nós estamos compartilhando dentro da nossa sociedade. O Zé lembrou aqui que no comércio dizem, você só deve vender a quem que irá comprar. E lá em cima, falando um pouquinho sobre aquela situação, o Hermes lembrou, lá do capítulo 13 do Evangelho, não sabe a vossa mão esquerda o que a direita faz, Ou seja, façamos pelo interesse em fazer, não pelo interesse em receber. Porque nessa analogia das mãos, muitas vezes uma mão oferece e a outra está esperando receber. Então escondamos a nossa mão atrás e deixamos à frente apenas aquela que oferece. A de trás vai receber por se fizer por merecer e por quem de direito que tem para oferecer para todos nós. O Hermes colocou, mas não é bom dizermos descer. Sempre é melhor dizermos subir, Vejamos se Jesus subiu ao monte, A mesma coisa também. Então aqui continua. A luz ofuscante produz a cegueira. Ou seja, o conhecimento que nós temos, se ele jogado sobre as pessoas, ele provoca essa cegueira. E consequentemente vai provocar aquela reação que muitas vezes pode ser desesperada. Então se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Essa graduação é exatamente isso, essa medida que nós temos que ter. Então nós não estamos fazendo aqui agora, por exemplo, um curso de divulgadores do Evangelho. Nós estamos fazendo um curso de espíritos em evolução, que necessariamente vive nessa vida de relação com outras pessoas. Então, se nós soubermos nos relacionar com os outros, desenvolvendo em nós essa sensibilidade, tendo ali sabedoria e amor, certamente nós teremos muito mais sucesso. E Emmanuel coloca para nós aqui uma comparação muito interessante. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida.
Então, tanto o sol como a chuva, como o vento, como as nossas ações, certamente usadas em excesso e sem esse bom senso, esse equilíbrio, ele provoca sempre essa destruição. E continua também aqui para nós, que cada um de nós alcança o seu nível no seu próprio tempo. E por isso, nós temos que perceber que, se por acaso hoje alguém não tem condições de compreender aquilo que eu tenho que oferecer, eu devo respeitar o seu tempo e esperar que no momento certo ele aprenda, não comigo necessariamente, mas com situações com outras pessoas. Então orienta para nós, para conservarmos essa energia construtiva do exemplo que nós temos, mas nunca nos esqueçamos que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. E aí nós acrescentamos, se for necessário. Porque amparar é perceber que aquele que precisa ajuda. Esperar que ele esteja em condições de receber o nosso auxílio. E se por acaso nós tentarmos e não tivermos uma resposta positiva, que nós tenhamos a paciência para repetir se for necessário, tantas e quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes nós já fizemos assim? Eu tentei uma vez, não quer mais? Paciência. Na verdade, nós não estamos tendo paciência. Nós estamos sendo egoístas, porque a paciência espera para fazer de novo. A paciência não vira as costas e vai embora. Quando nós falamos paciência, a gente vê o equívoco dessa expressão. Se ele não quer paciência, não é paciência. Continuemos atentos e lamentemos por ele não conseguir receber aquilo que nós temos que oferecer e que vai melhorar a sua vida agora, para que em outra oportunidade nós possamos fazer aquilo que ele precisa, sempre dentro de limites, sempre dentro do bom senso. E para finalizarmos, não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Quando nós começamos então a esbravejar contra o mundo, porque ninguém nos compreende, ninguém aceita aquilo que a gente tem para oferecer. É importante dar aquela respirada calma, profunda, exatamente para que a gente compreenda que o mundo está em processo de formação. Nós falamos do mundo moral, aqui no nosso planeta. Muitas vezes nós não conseguimos, temos vontade, mas muitas vezes essa vontade não é o suficiente, porque nós não temos força moral para superarmos aquilo que para nós é um objeto de provocação. Hermes colocou, né, a paciência vem com a nossa reforma interna. A paciência e o resto, né? Um monte de coisa que precisa vir junto. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Esse alguns é de extrema importância. Porque como cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um faz ali as suas escolhas de acordo com as suas necessidades naquele momento, muitas vezes nós não conseguimos alcançar alguém. Mas nem por isso nós precisamos fechar essas portas, para dizer que já que ele não quer agora, então eu não ofereço nunca mais. Na verdade, se ele não quer agora, compreendendo a dinâmica da vida, sabendo que tudo aquilo que a gente faz contra essa lei universal que nos rege, essa lei natural, chegará em nós através do sofrimento, essa nossa negativa. Então nós temos que compreender que assim como nós muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que é necessário, as pessoas à nossa volta também não conseguem, embora muitas vezes as ações delas de recusa acabam sendo muito mais prejudiciais do que contra nós, que já temos pelo menos um mínimo desse conhecimento. Mas é importante que nós sempre vejamos, desenvolvamos em nós a sensibilidade de olhar para o mundo e perceber que todos aqui no mundo, independente do tipo de comportamento que tenha, todos, sem exceção,
estão aqui para se desenvolver, para aprender. Nós vemos na televisão a manifestação de um político, a manifestação de um cidadão, a manifestação de um criminoso, e aí então aquele sentimento dentro de nós negativo começa a querer surgir. É como se as trevas começassem então a se manifestar, querendo causar essa sombra, aquele breu dentro do nosso coração. E aí é hora da gente elevar o nosso pensamento e fazer com que aquela claridade da sabedoria comece então a brilhar para dissipar essa treva. Para que a gente consiga sempre combater aquilo que o nosso instinto deseja fazer e aquilo que a nossa razão precisa conter. Sempre pensemos assim. Sempre pensemos com equilíbrio e principalmente pensemos com amor pelo mundo. E não é aquele amor direcionado para aqueles que eu conheço. O amor mais sincero, mais profundo, é aquele que é verdadeiro, direcionado para aqueles que eu não conheço. Que mesmo sem conhecê-los, eu sou capaz de sentir compaixão, sou capaz de sentir o amor, sou capaz de sentir todos os valores nobres que eu posso direcionar a uma pessoa. Então, fiquemos sempre atentos a isso. Todas as vezes que olharmos uma situação e percebemos que o nosso pensamento começa a trabalhar contra aquilo que nós estamos buscando, que nós façamos então esse exercício de fazer brilhar em nós essa luz virtuosa que todos nós conseguimos conquistar, ainda que seja uma pequena fagulha, mas que certamente se nós conseguirmos trabalhar de uma forma correta, ela vai brilhar cada vez mais. Então esse é o nosso ensinamento de hoje. Falamos de incompreensão, de intolerância, falemos mais de compreensão e de tolerância, e não ao contrário daquilo que nós precisamos. Vou passar então para a nossa amiga Regina, que vai fazer um encerramento para nós, e daqui a pouco a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Pode subir, Regina, vamos lá? Tá ótimo então, passando para você. Não esqueçam de fazer a lição de casa, de relerem aquilo que nós estudamos hoje. Leiam, façam suas reflexões, procurem situações do dia a dia em que vocês podem encaixar esse ensinamento de hoje, porque não adianta a gente ouvir aqui, porque a nossa memória ela é muito curta, e ao mesmo tempo que ela é curta, ela é também muito conveniente, porque ela só lembra na hora que a coisa aperta para o nosso lado. Quando nós estamos bem, e nós precisamos difundir essa bondade,